Olá pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite. Você já deve ter visto no YouTube vídeos que mostram pessoas usando disco com ímãs de neodímio, produzindo calor, fervendo água, incandescendo metais. Até que ponto isso realmente é verdade? Bom, eu resolvi testar isso, montei aqui um pequeno setup de teste, aqui com um suporte, um disco com ímãs, que está aqui, não dá para enxergar direito, mas ele está aqui ligado no motor. Eu tentei fazer com motores menores, não deu muito certo, porque aparentemente não, mas você demanda uma potência razoável. Então aqui eu estou usando um motor de máquina de costura de 100 watts. Esse motor consegue, rodando livre, uma RPM em torno de 7.000 RPM. Aqui o número de RPM vai ser bem menor, você já vai ver por quê. Então aqui tem o disco com ímãs. Aqui eu coloquei uma placa de alumínio, 4 a 5 milímetros próxima do disco. E aqui eu coloquei um termômetro para medir qual temperatura que chega aqui essa placa de alumínio. Óculos de proteção e um wattímetro para ver quantos watts o motor consome para gerar o calor que nós vamos ver aqui. Então, vou ligar aqui e vamos ver o que acontece. Colocar aqui o potenciômetro no máximo, isso aqui é um dimmer, né, para regular a tensão que vai para o motor. Colocar no máximo, 184, 180 watts, consumindo 180 watts. Temperatura 33 graus. 34. Deixa eu apertar aqui para melhorar o contato aqui do termômetro com a placa, para medir melhor. 36 graus, 37, 38 graus, 40 graus, 41, 40 graus. Eu vou desligar, porque senão eu vou acabar queimando esse motor. Esquenta pra caramba. Então é isso, chegou a 40 graus. Aqui eu estou usando óculos de proteção, porque vai que solta um parafuso, uma porca, alguma coisa aqui gerando a RPM, isso pode furar um olho, dar um dano sério e permanente. Então, no outro teste eu cheguei a registrar 50 graus. Não dá para fazer muito melhor do que isso, porque esse motor, o motor na verdade esquentou mais do que 50 graus, deve estar uns 80 graus aqui para mais. Então o motor esquenta mais do que o calor gerado aqui na placa, que ficou bem morna, não dá para dizer que ficou quente. Então, enfim, 40 graus. Isso é o que dá para gerar consumindo 170, faixa de 170 a 180 watts. Dá para melhorar isso? Provavelmente sim. Se ao invés de usar uma placa inteira, fizesse só um disco de alumínio, na medida exata para caber e encaixar aqui no disco com os ímãs, talvez desse para conseguir um resultado melhor, porque aqui na verdade o calor ele acaba dispersando muito, essa placa é muito grande, né? Isso dispersa calor gerado. Então provavelmente dá para melhorar um pouco, mas não dá para fazer muito melhor do que isso. O que eu vejo muito pessoal fazendo é, em vez de usar uma placa, pegar um tubo de cobre, né, você faz uma curva e põe o tubo de cobre aqui em cima, para que os ímãs, através do processo de indução, gerem o calor. Que é basicamente a mesma coisa que acontece nos fogões de indução magnética, que hoje são comuns por aí. Só que o fogão de indução magnética, na verdade, ele usa eletromagnetismo, que é o magnetismo gerado por eletricidade. Aqui nós estamos usando o magnetismo dos ímãs. Então, no caso dos eletromagnéticos, ele é sem partes móveis. É tudo eletrônico e as bobinas para gerar o campo magnético oscilando em alta frequência. Aqui, como nós não temos a oscilação do campo magnético em alta frequência, o que faz a oscilação do campo magnético é a rotação aqui do disco com os ímãs. Por isso que ele tem que girar para produzir calor. Na minha opinião, ele foi decepcionante. Eu esperava um resultado melhor, inclusive eu até montei
nesse formato porque a intenção era fazer um fogão por indução magnética usando ímãs de neodímio. Então eu poderia colocar aqui uma panela, alguma coisa para aquecer, e aí eu poderia ter um fogão elétrico mais magnéticos, que me permitiria produzir calor com um consumo menor de eletricidade. Apesar de que, comparativamente, o consumo até que não foi alto nesse teste. 180 watts é basicamente duas lâmpadas incandescentes de 100 watts. Mas o calor foi muito pouco. 50 graus que eu consegui no outro teste, esse deu 40. Provavelmente o motor aqui já está bem cansado, ainda está bem quente. Que seja 50 graus. Não é suficiente para ferver água, para fazer café, para fazer chá, para cozinhar alguma coisa. Teria que ser aí no mínimo uns 90 a 100 graus para ter alguma utilidade prática. E se usar um motor mais potente, daria para chegar a 100 graus? Provavelmente sim. Só que daí teria mais gasto de energia também. E daí a ideia de você ter um gerador de calor com um gasto baixo de energia elétrica acaba meio que ficando elas por elas. Ou seja, se eu precisar gastar mais energia, então é mais interessante eu comprar um fogão de indução eletromagnética que existe no mercado hoje, que está pronto, é só ligar na tomada e usar, em vez de ficar montando gambiarras em casa. Eu não sei exatamente até que ponto que dá para melhorar. Eu vou tentar fazer outro teste só com a mangueira, para ver o que dá para fazer em termos de aquecer a água que passa pela mangueira. Será que é viável colocar um motor desse ou um parecido com isso, ligado talvez num painel solar fotovoltaico, para produzir calor para aquecer a água da caixa d'água, por exemplo? Eu vou ver isso num próximo teste. Mas por enquanto, me surpreendeu como ele aquece rápido. Eu imaginei que demoraria mais. Eu achei que o calor que ele produz, ele realmente produz bastante rápido, mas o nível de calor é muito baixo. E principalmente o freio que ele gera ao girar aqui o disco de ímãs, quando ele começa a produzir calor, ele gera um freio que é aquele mesmo freio que a gente vê da força contra-eletromotriz nos geradores. Quando você puxa a corrente do gerador, ele dá aquela travada, por causa da força contra-eletromotriz. Ele gera o mesmo freio aqui. Por isso que não dá para usar um motorzinho menor, pequenininho, fraquinho. Tem que ser um motor potente, para ele dar conta desse freio e conseguir fazer o disco girar. E quanto mais rápido, claro, ele girar, mais calor ele vai produzir, mas também mais energia ele vai consumir. Então esse é o resultado por hora. Estou parcialmente satisfeito. Ele aqueceu rápido, mas não aqueceu o tanto que eu gostaria. E eu achei que o consumo de energia ficou bastante alto. É isso por hora, abraço e até a próxima.